Olá, mulher! Chegamos à nossa aula 5, a tão esperada aula 5. Eu demorei um pouquinho porque eu tive alguns contratempos, algumas dificuldades, mas eu não desisto, eu estou aqui. Porque tem sido assim, um tempo de confronto, né, os nossos estudos, mas também de muito enriquecimento, de autorreflexão, e eu tenho certeza que essas aulas aqui darão frutos para o nosso casamento. O título da aula 5 é Ajudando o seu marido a se envolver mais em casa e colocar a família em primeiro lugar. Aula do livro Influência Sagrada. Nessa aula nós vamos conhecer um casal chamado Patty e Rick e aprender com seus desafios. Nós vamos entender como é que Patty fez para envolver mais o seu marido no lar. Porque Rick era um marido que estava extremamente envolvido no trabalho durante toda a semana e era um grande pescador nos finais de semana. E se envolvia bem pouco com a esposa, a não ser para discutir por conta dos filhos. Rick achava a vida fora do lar muito mais fácil. Aliás, solucionar problemas lá fora com certeza seria mais fácil. Lá ele obteria até um certo grau de sucesso, o que em casa ele nunca teria. Os homens eles têm a tendência de evitar detalhes que sabem que não podem vencer. O perfil de Rick era daquele que achava que, como ele trabalhava durante o dia, a noite era dele. Como ele trabalhava a semana toda, o final de semana era dele. Como ele trabalhava o ano todo, as férias eram dele. Patty não sabia como lidar com essa situação. Patty enxergava suas próprias tarefas de casa como um trabalho assim pesado, de 24 horas por dia, 7 dias por semana e sem ajuda. E ela pensava assim que quanto mais ela fizesse, mais as coisas iam melhorar, sabe? Mas ela errou. Porque cada um estava ali vivendo seu próprio egoísmo. E o normal dessa casa era sempre discussão, gritaria. Patty estava sempre mal-humorada, reclamona. Os filhos viviam mimados, isolados. Rick se achava um bom marido, sabe? Porque, afinal, ele trabalhava muito, ele não bebia, ele não ficava atrás de mulheres. Patty até pensou em pedir o divórcio, mas ela não achava razões para pedir. Ela queria que ele encontrasse outra pessoa, mas foi ela quem encontrou. Ela encontrou Cristo. Ela achava que era cristã, mas ela não era. Então ela começou uma jornada de autoconhecimento bíblico e fortalecimento da fé. Ela buscou aprender sobre submissão bíblica. Foi difícil, porque ela gostava da filosofia feminina de igualdade, muito difundida nos nossos dias, você não acha? E aí, então, a partir desse autoconhecimento, ela foi mudando algumas coisas. Ela começou a fazer a seguinte pergunta para o marido: Marido, que coisa você gostaria que eu fizesse que eu não esteja fazendo? E para surpresa de Patty, o pedido foi para ela fazer a comida que agradasse mais as crianças. Estranho, né? Mas ela melhorou esse olhar observando e fazendo o que agradava mais as crianças. E no meio do caminho, o Rick foi concordando que a comida saudável era importante. Percebe os ajustes? Mesmo assim, aquilo parecendo incômodo para Patty, ela aprendeu com o Rick a demonstrar amor à família. Será que nós temos essa humildade? Será que somos capazes de perguntar ao marido: o que você gostaria que eu fizesse que não estou fazendo, marido? Lembre-se que Patty fez essa pergunta sabendo que seu marido era imperfeito. Patty fez essa pergunta mágica novamente, ela estava ali sempre testando e a resposta foi surpreendente. Não me importo, querida, se a casa está limpa ou suja, eu só queria que você estivesse de bom humor quando eu chego em casa e que você se divertisse mais com as crianças, em vez de ficar corrigindo o tempo todo. Patty pensou, nossa, essa não sou eu, mas eu vou tentar. Ela também pensou,
Vou andar mais uma milha. Em vez de reclamar que ele sai de casa para pescar, eu vou pescar com ele. Não só isso, eu vou à loja de artigos esportivos, olha a evolução. Não pensem que isso foi fácil para ela, porque o desejo dela era que seu marido parasse de pescar, porque pescar era um ídolo na vida dele e um sacrifício para ela. Mas essas atitudes fizeram de Patty uma mulher mais agradável para o marido. E os benefícios? Quando ela se concentrou em ajudar o marido, a casa se tornou mais agradável de se estar. E o marido se tornou mais presente. Não foi fácil, tenho certeza que não foi. Uma vez que ela não gostava de sua casa e de sua família, mas ela entendeu que mudar era o melhor caminho. Então essa decisão trouxe cura para ela. No meio do processo todo que ela estava vivendo, ela foi ali ministrada, lapidada e acabou então se tornando quem ela queria ser. Que era ser uma mãe melhor, uma esposa, uma amiga melhor. Então, mulher, pense bem em como você estabelece o clima da sua casa. Como cumprimenta seu marido quando ele chega do trabalho? Você é confrontadora? Apática? Reclama do seu dia? Derrama todo o seu ressentimento de que outras mulheres têm uma vida mais fácil que a sua? O que você está fazendo para tornar seu marido o seu melhor amigo? Já pensou nisso? Agora vamos observar a perspectiva do marido, o Rick. 3 fatores influenciaram para a evolução de ser pai e marido melhor. Porque isso aconteceu de fato. Primeiro foi o compromisso renovado que ele percebeu que Patty estava comprometida com o casamento. Porque um marido mudaria por uma esposa que não demonstra comprometimento com ele? Se seu marido não tem confiança de que o casamento vai continuar, por que se dar ao trabalho de transformar o caráter? Já pensou? Segundo, a expressão das mágoas de Patty. Patty, ela conseguiu, de forma madura, confessar suas mágoas. E como ele diz assim que como ele gostava dela, ele decidiu dar mais atenção ao que ela falava. 3. A renovação de fé de Rick. O grande sucesso foi ver a fé renovada de Patty. Ela chegou mais perto do Senhor e ele viu que não era uma busca para o seu próprio benefício, mas uma fé verdadeira. 1 Coríntios 9:25 diz: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Rick, ele deixa então alguns conselhos para as mulheres. Digam aos seus maridos como se sentem quando ficam sozinhas. Engajem seu marido em um grupo onde haja uma prestação de contas. Uma célula pode ser um lugar onde ele terá exemplos de outros homens que gostaria de imitar e ver outros casais que foram vitoriosos na vida conjugal. Siga o exemplo de Patty. Entre no mundo de seus maridos, encontre um meio de ser a melhor companhia que esse homem possa ter. Lembre-se do compromisso. Casamento é amor e compromisso. Seu primeiro movimento em direção ao seu marido deve ser um momento em direção a Deus. Não se esqueça da perguntinha mágica. O que você gostaria que eu fizesse que eu não esteja fazendo, marido? Rothschild era, no mundo financeiro da Inglaterra vitoriana, um Bush no mundo político. E eles casavam seus filhos ingleses com filhos alemães por conta da fortuna. Lionel e Charlotte, que é o casal da nossa conversa de hoje, se casaram nessa situação de casamento arranjado. Lionel, por conta dos negócios, passava muito tempo fora de casa e Charlotte caiu no sentimento de autocomiseração, de sentir pena de si mesma. Ela se tornou crítica e começou a se arrepender de ter aceitado esse casamento arranjado. Afinal, ela tinha o direito de negar, mas estava encantada com todo o romantismo e charme de Lionel antes do casamento.
Porém, agora, justo após a festa, se deu conta de que a atenção de Lionel era mesmo para os negócios. O pai de Charlotte, percebendo a situação dela, deu conselho à filha para que, ao invés dela se lamentar, se colocasse como ajudadora dos negócios de Lionel. E isso deu super certo. Ela trocou a reclamação por eficiência ao receber diplomatas e ministros para o seu marido. E os dois, Lionel e Charlotte, fizeram muito sucesso juntos nos negócios. Ao longo da história que o autor conta pra gente, a gente percebe que o amor desse casal se desenvolveu quando Charlotte entendeu a vocação de seu marido, assumindo um papel de auxiliadora, onde ela não perde ali a sua identidade, mas foi uma estratégia, né, ajudando seu marido a manter uma missão, um chamado. Pode ter existido dor no meio dessa mudança de Charlotte? Claro! Pode ter envolvido sacrifício? Sim, mas uma coisa é certa, ela foi muito sábia. Gary Thomas, o autor desse livro que estamos lendo, diz nesse trecho do livro que o desejo masculino de alcançar, construir, deixar um legado é algo colocado por Deus na masculinidade. É parte do designer divino. As mulheres podem escolher lutar contra isso ou unir-se a isso. E Gary Thomas fala que a maioria dos homens tem um ímpeto de obter sucesso de forma constante. Quando os filhos crescem, quando o ninho está vazio, a esposa espera que agora o marido vai investir num tempo de descanso, num tempo de folga. Mas aí é quando ele anuncia novos planos. Né? Planos de começar um novo negócio. Isso parece estranho para nós mulheres, mas muitos homens têm um impulso natural de buscar realização e sucesso pessoal, o que é bem diferente da tendência feminina de encontrar valor através dos relacionamentos e da intimidade. No livro, você pode conhecer dados científicos que comprovam essa biologia. Esse desejo de fazer acontecer faz parte da forma como Deus criou o homem. E isso precisa ser entendido e não combatido. Então, compreendê-lo é mais sábio que tentar mudar. Você pode incentivá-lo a passar mais tempo com a família, mas não destrua essa tendência masculina. Pelo contrário, Gary Thomas diz, celebre essa tendência. Homens possuem uma inclinação natural e até biológica de buscar sucesso, de buscar realização e status lá fora de casa. Isso não é algo ruim ou antibíblico. Percebe que quando solteiras, muitas mulheres admiram esse papel e depois de casada ficam ressentidas, querendo mais presença, mais ajuda. Mas existe um chamado à humildade, tanto para homens quanto para mulheres. Mulheres, não desprezem essa sagacidade. E os homens não devem negligenciar suas responsabilidades familiares, é claro. É necessário haver aí um equilíbrio, entende? Gary Thomas encoraja as mulheres a fazerem do lar um lugar acolhedor e desejável. Então, mostre empatia, especialmente se seu marido estiver em um trabalho frustrante, cansativo. Ofereça um pouco mais de compreensão em vez de pressioná-lo. Infelizmente, o homem pode se perder nesses dois extremos de família e trabalho, mas tenha um olhar compassivo e realista sobre as diferenças entre homens e mulheres. Então, inspire seu homem à luz da Bíblia, tornando-se mais agradável, entende? Eu queria até falar de humor, porque o Gary fala disso. Homens gostam de estar perto de mulheres alegres, sabiam? O bom humor, o sorriso é uma atitude leve, cria um ambiente acolhedor. E aqui eu vou falar de mim, eu, Elane. O meu marido é muito bem-humorado por natureza, eu não. Então eu sei que é algo que eu preciso me esforçar, vigiar. E eu cresço com isso. Eu me lembro da mulher de Provérbios 31 que sorri diante do futuro. Isso é sabedoria. Você está buscando ser sábia?
Use a autorreflexão para cultivar seu casamento. Pergunte-se: como é estar casado comigo? Como é ouvir as palavras que eu digo? Como é viver com a minha atitude? Isso não é para te trazer culpa, mas maturidade emocional, espiritual. Então esteja alerta ao invés de buscar explicações do porquê o marido se afasta tanto e não ajuda nas tarefas de casa. Procure cultivar uma boa atmosfera do lar. Lembre-se, homens e mulheres se afastam de ambientes que causam dor, estresse, humilhação. Então evite críticas, dê honra, respeito, mesmo nas dificuldades. Use palavras para edificar. Seu papel, mulher, tem um peso para influenciar com amor e com fé. Vamos falar de insegurança secreta. Vamos falar um pouco sobre isso, pelo fato do homem perseguir tanto sucesso e realizações, ele pode ter um medo do fracasso e até sentir insegurança. Mas essas inseguranças, muitas vezes, elas ficam encobertas por sentimentos de vanglória e atitudes de certeza, sabe? Você já parou para pensar que ele pode ter medo de não ser bom o suficiente e até perder o seu respeito? Porque quando Porque quando cobramos demais ou comparamos com outros maridos ou estilo de vida, podemos aumentar esse medo e levar o marido para mais longe. Prestemos atenção nisso. Em vez de criticar, nós podemos perguntar: como posso tornar a minha casa mais acolhedora? Como posso tornar a minha casa mais acolhedora do que os lugares para onde ele foge? Como posso ser uma mulher que inspira mesmo quando estou cansada? Não é ser conivente com o erro, entende? Mas é escolher o caminho da graça para alcançar o coração do marido. Então, mulher, aqui nós finalizamos o nosso estudo. Eu desejo que o Senhor abençoe muito a sua vida, a sua família, o seu casamento e que você possa colher muitos frutos para a glória de Deus.